alguns pontos, no caso 6 pontos. É algo muito pontual. Eu estava falando com os pastores que Deus já estava falando comigo durante a semana sobre uma palavra. Só que chegou na sexta-feira e nós levamos todos uma surra muito santa, né? E o Senhor trouxe muito alinhamento e o Espírito Santo começou a falar: você não vai pregar sobre aquilo. Falei, amém. Aí tivemos ontem culto e o Senhor falou: você também não vai pregar sobre aquilo que você está pensando. E chegou ontem à noite, eu cheguei em casa e falei: Senhor, sobre o que eu vou trazer? O que o Senhor quer falar com a sua igreja? Então veio de madrugada. Glória a Deus pelas madrugadas. Existe um mistério das madrugadas. Aleluia. Se você fala assim: meu Deus do céu, parece que eu passo o dia todo e não consigo orar, comece a colocar o seu celular para despertar. Sai da cama, é importante você sair da cama. E aí você começa a orar e o Senhor tem segredos para revelar para vocês, amém? Para vocês e para todos nós. E se você olhar aqui para essa arte, olha que arte bonita e como Deus é intencional, porque eu não tinha visto sobre isso. Olha aqui, ó, você consegue ver o que está escrito ali? Não abandone a visão. Pode repetir mais alto? Não abandone a visão. Esses dias de conferência nós temos tido uma clareza sobre a visão. Conferindo a visão, fundamentando a visão e alinhando a visão. Porque se a gente não entende o que é a visão que Deus tem para nós, como é que nós caminharemos debaixo dela? Se nós não sabemos o que é que... Se muitas vezes nós recebemos algo do Senhor, não importa... Coloque amor nas minhas palavras, mas muitas vezes nós somos ativados em ambientes como esse. Mas e o depois? O que nós fazemos com o depois daquilo que nós recebemos? Isso é o que importa. A conferência termina, o culto termina, a pregação termina, o louvor termina, mas as palavras liberadas, elas não terminam. Sabe, existe uma atmosfera na conferência do Espírito Santo. Por quê? Nós temos o Espírito Santo. Preste atenção em algo. Um dia, um homem chamado Nicodemos chega até Jesus e fala: como é possível eu entrar no reino dos céus? E Jesus lhe diz: é necessário nascer de novo. E ele pergunta: como eu posso, sendo velho, entrar na barriga da minha mãe? E Jesus está falando assim: não é sobre isso. É nascer no Espírito. E todos os que nascemos no Espírito, nós entregamos o nosso coração ao Senhor Jesus. Nós confessamos com a nossa boca publicamente. A partir deste momento, espiritualmente nós nascemos de novo. E o Espírito Santo começa a entrar dentro de nós. É o próprio Deus. Você sabia que o Espírito Santo é Deus? Lá em Gênesis, quando nós vamos ver Gênesis, o início de tudo, Jesus criando, ele diz: haja e ouve. Mas Gênesis 2 vai dizer que quando ele decide criar o homem, ele vai falar: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos. Quem são as 3 pessoas que fizeram? A Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele estava lá. Só que quando você lê Apocalipse, você vai ver que o Cordeiro foi entregue desde antes da fundação do mundo. Meu, o que isso significa? Significa que o tempo dele é perfeito. E que muitas vezes a gente acha que o plano dele lá no início de ter nos criado e de ter criado o homem do pó da terra para tocar a atmosfera terrestre, mas também tocar a atmosfera celestial, porque fomos o único ser que temos o fogo. Se você se interessa por esse assunto, você tem que vir para onde? Pro carisma. Porque você vai ter aulas, eu estou dando pinceladas aqui. E quando você nasce de novo, o Espírito habita em você. Em ambientes como esse, o Espírito Santo tem total liberdade. Porque a palavra de Deus vai dizer que onde o Espírito está, aqui há liberdade. Então todas as palavras lançadas sobre esse ambiente, você pode aceitá-las ou rejeitá-las. Depende do teu espírito. E eu acho engraçado que quando num culto como esse, as pessoas ficam caladas. Na verdade, muito me admira quando as pessoas ficam caladas. Porque isso dá a entender que ou elas estão rejeitando tudo, ou elas estão tão constrangidas com o amor de Deus que elas estão tão quietinhas, sendo curadas pelo Espírito. E eu prefiro crer que estamos sendo curados pelo poder da palavra de Deus. E que desde sexta-feira o Senhor começou e está continuamente fazendo uma obra. Amém?
E hoje eu quero falar com você sobre construindo um legado. Porque na nossa identidade, a nossa identidade de quem nasceu de novo, de quem o Espírito foi feito novo, o Espírito começa a habitar dentro de nós, o Espírito Santo. E nós recebemos uma identidade em Cristo. Se você ler 2 Coríntios, você vai saber o que a palavra de Deus está dizendo. Se alguém nasceu em Cristo, nova criação. A gente fala criatura, mas a palavra vem de criação. Você foi feito novamente. Significa que todas as suas características precisam ser mudadas. Características de fora, pastora? Não, dentro. E o caráter é revelado. Amém? Quer saber mais? Venha para o carisma. Eu estou tentando pincelar. Isso não está no meu esboço. Mas eu preciso que você entenda que você é um ser espiritual. E tudo que nós vamos falar aqui vai ser em relação ao seu espiritual. Não estou aqui para ser a sua coach, a sua terapeuta, porque eu não tenho habilitação para isso. O Senhor me deu a autoridade de falar sobre o espiritual. Não estou menosprezando eles são importantes. Mas o teu espírito importa para Deus. E hoje você está aqui para receber algo do Senhor. E nós vamos abrir a nossa Bíblia lá em 1 Timóteo, capítulo 1. E eu acho engraçado, eu acho interessante esse texto. Pensando sobre construir um legado. Porque quando a nossa identidade é restaurada em Cristo, amém? Vocês estão comigo? Identidade restaurada em Cristo. Ele coloca algo em nós, que é o propósito de Deus. E uma das grandes perguntas que as pessoas fazem para mim, eu não sei qual o meu propósito. E eu falo para elas, você precisa saber quem você é em Deus. E aqui nesse relato desse texto, o Senhor soprou esse texto a carta que Paulo escreveu a Timóteo. São 2 cartas. E essas são as últimas cartas que Paulo vai escrever antes de morrer. E ele poderia ter mandado essa carta para tantos outros lugares. Ele escolheu mandar para Timóteo. Por que ele escolheu mandar para Timóteo? Vamos ler? Vocês estão comigo ou não? Glória a Deus. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, de Cristo Jesus, nosso Senhor. Fale comigo, meu amado filho. É interessante porque se pegarmos essa palavra, no grego ela significa meu amado teknon. É aquele que é nascido de Deus. Então Paulo, ele está escrevendo a carta da sua vida, na verdade a carta da sua morte, as 2 últimas cartas, condensando o legado que ele construiu ao longo da sua vida e ao longo do seu ministério. E ele vai destinar essa carta para um jovem de 30, 40 anos chamado Timóteo, dizendo, você é meu amado filho, você é aquele que eu reconheço que nasceu de novo. Até que não é aquele filho que nascido de novo, aquele que apresenta as características do pai. Se você vier para o carisma, você vai ter uma aula de crescimento espiritual. E essa aula você vai saber que Deus apenas não te chamou apenas para ser teknon, um filho que é nascido de novo. Mas Deus te chamou para ser um filho ruios, um filho amadurecido nele. E Paulo então vai escrever para esse jovem. Não é para uma pessoa desconhecida, é alguém que ele tinha proximidade, é alguém que ele tinha confiança. E por que Timóteo? Esse jovem. A palavra de Deus, o significado de nome Timóteo significa aquele que honra a Deus. Poderia ter sido tantas outras pessoas, mas ele escolheu aquele a quem honrava a Deus. E o que isso tem a ver? Significa que ele está escrevendo, condensando tudo que ele aprendeu em toda a sua vida para um jovem filho de Deus, que era quem ele ia deixar um legado. Preste atenção em algo. Existe uma diferença entre herança e legado. A herança é algo que você deixa, e o legado é algo que você constrói. Herança você recebe, mas o legado ele precisa ser construído dia após dia. E nessas cartas ele vai deixando características e coisas e pilares. O que Deus
depositou na vida de Paulo, ele entendeu, não vai parar em mim, eu preciso colocar legado. Legado é o que você coloca dentro das pessoas. Um legado não cabe num papel, numa assinatura. Muitas pessoas, antes de morrer, elas escrevem os seus testamentos. E ela coloca, esse carro vai para fulano, essa casa vai para ciclano, isso vai para isso, os bens materiais. E num pedaço de papel, fica-se registrado que a pessoa ganhou aquilo. Você não pode colocar num pedaço de papel fé. Você não pode colocar num pedaço de papel esperança. Você não pode colocar num pedaço de papel intimidade com Deus. Maturidade com Deus você não pode colocar num pedaço de papel. E é por isso que Paulo está nos ensinando, dando o exemplo de Timóteo, de que nós precisamos construir um legado. Porque o legado não se trata de Paulo, nem muito menos de Timóteo. É de todas as outras pessoas que virão e serão alcançadas. Um legado não acaba, ele não morre. Um legado se perpetua. Qual legado é esse? Eu quero pincelar com você esses 6, nós teremos tempo em nome de Jesus. Primeira coisa, primeiro princípio, primeiro pilar que nós somos ensinados através dessas cartas. Está lá em 2 Timóteo capítulo 1, do versículo 13 ao 14. E eu vou ler aqui na minha Bíblia enquanto eles projetam ali. Se você gosta de anotar, eu te aconselho a anotar. Se você está com a Bíblia de papel, eu estou escutando alguém abrindo, que delícia escutar Bíblia de papel. 2 Timóteo capítulo 1, do 13 ao 14. Primeiro pilar, primeira lição que ele nos ensina para a construção de um legado. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Até aqui? Até aqui. Eu quero que vocês anotem. O primeiro pilar é guardar o Evangelho. Fala comigo, guardar o Evangelho. Essa é uma característica de quem constrói legado. Legado de Deus. Esse verbo significa proteger. Significa defender de perigos, defender da perda. Vigiar, preservar. Não é uma ideia simplesmente de quando alguém fala assim, guarda isso aqui pra mim. E você coloca numa gaveta escondida. Não, é uma ideia de você keep em vigilância, manter em vigilância. Ele está falando o seguinte: guarde o Evangelho em vigilância. Porque aquilo que Deus entregou para você precisa ser guardado antes. A visão precisa ser guardada, uma fé precisa ser guardada, um coração precisa ser guardado, um chamado precisa ser guardado. Antes é dentro, depois é fora. Só que hoje nós vivemos uma época de muita exposição, que é totalmente ao contrário de guardar. Eu quero me aparecer tanto. Quantas vezes recebemos uma palavra de Deus, um profeta vem e fala, eis que te digo, e você vai lá e já fica postando para todo mundo, porque você quer se expor. Para você deixar um legado, você tem que entender que você tem que guardar primeiro, esconder primeiro. Em tempos de exposição, será que você tem escondido aquilo que Deus te confiou? Ou você tem revelado? Quem tem acesso àquilo que Deus colocou dentro de você primeiro, antes dele te liberar para falar? Sabe, em tempos de decepção uns com os outros, como é que você reage? Como a sua fé fica? Quando Deus não te responde como você espera, você continuou crendo nas promessas? Será que você guardou? Ou você simplesmente deixou para trás? Em tempos em que coisas vão acontecendo e muitas vezes falamos, ai, tanto faz, ou ai, todo mundo faz desse jeito, tá tudo bem. Não está tudo bem. Precisamos guardar o nosso coração para as coisas, não negociar princípios. Existem coisas que Deus falou com você que é só para você, não é para você ficar expondo. E eu não estou falando só de rede social, eu estou falando muitas vezes aqui dentro da igreja. Existem coisas que o Senhor te revela no secreto que ainda não é tempo de você trazer à tona ao público. Existem coisas que o Senhor te mostra sobre pessoas que, se você não tiver a maturidade, não sei porque eu estou falando isso, mas
Existem coisas que o Senhor te mostra sobre determinadas pessoas que você precisa ter a maturidade de guardar primeiro antes de você liberar. Às vezes, quando você libera, você mata aquela pessoa. Às vezes, o Senhor está te mostrando para que você, no secreto, continue clamando por ela. Guarde. É nossa responsabilidade. É responsabilidade de quem vai construir legado. Guardar o evangelho. Primeiro é dentro de nós. Recebemos uma palavra sobre a Bíblia na sexta-feira, né? Palavra. O que o Senhor estava falando? Guarda a palavra dentro de nós primeiro. Dentro de nós primeiro. Amém? Segunda coisa que ele nos ensina: manter a chama acesa. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, vai dizer: por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Paulo está dizendo: a responsabilidade de manter a chama acesa é sua, inteiramente sua. Você pode vir na igreja, você pode ser alimentado aqui nos cultos de domingo. Você pode ser, um pastor pode vir e te ensinar e te discipular. Um louvor pode vir e te inspirar e você sair daqui cheio da presença. Uma conferência pode despertar, e eu creio que essa conferência está mexendo todas as suas estruturas. O Senhor está reposicionando e alinhando várias coisas. Mas ninguém pode manter a chama acesa além de você. E o que nós fazemos? Como uma chama se mantém acesa? Lenha. Fala comigo, lenha. Quanto mais lenha você trouxer, mais a chama vai continuar acesa. Mas se não trazemos lenha, a chama não vai se manter. E a lenha está totalmente ligada com o relacionamento, a intimidade com o Espírito Santo de Deus. Você percebe que está tudo conectado? Primeira coisa, guardar o evangelho é comunhão com a palavra de Deus. Eu leio a palavra e não entendo nada. Ora antes. Peça ajuda para o Espírito de Deus te ajudar a revelar aquilo que Ele precisa tratar com você. Segunda coisa, manter a chama acesa. Você precisa ter um relacionamento com Deus. É palavra, é oração, é jejum, é acordar de madrugada para orar, sim. É obediência, é parar de fofocar, é sim. É fluir no fruto do Espírito. É se vigiar. É posicionamento. Mas para uma chama continuar queimando, quem tem que pagar o preço de buscar a lenha e trazer? Sou eu. Não é o pastor, não é o líder, não é o pai, não é a mãe, não é o filho, não é o tio. Sou eu e sou você. Amém? É a nossa responsabilidade para essa igreja que está amadurecendo, essa igreja aqui que somos nós. Não é tempo mais de não sabermos um versículo bíblico, pelo menos por dia. Você declarar esse versículo. Guardar a palavra. Manter a chama acesa. Isso que vai deixar legado. Terceiro ponto. Permanecer quando tudo fica difícil. É fácil a gente permanecer quando tá tudo fácil. Parece que tá tudo cooperando. Parece que, nossa, tá até tocando a música da Disney. Os passarinhos estão assoviando, igual quando a Cinderela vai lá fora. A Branca de Neve. É fácil. E agora, quando aperta? Quando a situação fica difícil? 2 Timóteo 3. Você vai ver que Paulo vai preparar Timóteo para uma realidade totalmente diferente. Vai falar o seguinte: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Não é nem tempo difícil, é tempo terrível. Ou seja, para você deixar um legado, você precisa entender que as circunstâncias vão estar adversas. Ele está falando para Paulo seguinte, para Timóteo. Paulo está falando para Timóteo o seguinte: se prepara. E eu estou falando para você, igreja, se prepara. Quando você se posiciona em Deus, espere oposição. E desconfie se tudo parecer muito bonitinho, muito frufruzinho. Porque se você é um ser espiritual, o
O diabo sabe o que você carrega. Muitas vezes você não sabe, mas ele sabe que você carrega presença e autoridade. Então, quando você se posiciona em Deus, espere oposição. Espere que as coisas, muitas vezes você vai ter que permanecer firme, guardar o evangelho, manter a chama acesa. Espere isso. Vamos ler juntos? Ele está falando lá em 2 Timóteo 3,14. Ele vai dar uma série de características para dizer o seguinte para Timóteo: quando você se posicionar, espere oposição. Espere os falsos mestres. Vai ter perseguição, sim. Vai ter sofrimento, sim. Você vai ter que batalha da mente, você vai ter. Se prepare. Pessoas que abandonarão a verdade, abandonarão você, abandonarão a fé. E esse é um dos textos que eu mais gosto. Vamos ler juntos? Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Permanecer. O segredo é permanecer. Permanecer. É muito fácil a gente desistir quando as coisas são difíceis. Ai, gente. Meu Deus. Quem tem uma fé constante em Deus entende que precisa permanecer. E é isso que Paulo está ensinando aqui. Não é apenas para onde ele está indo, é que você não pode abandonar quem está com você. Presta atenção aqui. Paulo está escrevendo a carta, condensando tudo que ele aprendeu. E ele está falando o seguinte: vai ter dificuldade, vai ter. Mas você foi chamado para permanecer firme. Vai ter vento, vai ter. Mas vale a pena se posicionar diante de Deus. Permaneça em tudo que você aprendeu. 2 Timóteo 3,14. É esse que nós acabamos de ler? Quanto a você, porém, permaneça. Essa é a mensagem que eu estou deixando para você. Permaneça. Segundo ponto. Pregue a palavra e não necessariamente o que as pessoas queiram ouvir. Para você construir legado dentro de uma pessoa, você precisa guardar o evangelho, manter a chama acesa, permanecer firme em Deus e pregar a palavra. Ah, mas eu não sou pastora. Ah, mas eu não tenho púlpito. Não é sobre isso. Vamos abrir lá em Mateus 28, 18, 19. Olha isso. Aqui está falando sobre a grande comissão, tá bom? Se você não sabe o que é grande comissão, você vai saber agora. Olha o que Jesus está comissionando. Ele está falando para os discípulos assim: quem é discípulo aqui? Discípulo é alguém que segue alguém. Então Jesus está falando para os seus discípulos, aqueles que seguiam, caminhavam de acordo com aquilo que ele estava pregando, de acordo com aquilo que ele ensinava. Ele está falando: vocês são meus discípulos. Portanto, vocês que são meus discípulos agora, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Pregar a palavra não é papel do pastor apenas, é papel de todo discípulo. Você precisa entender que você foi chamado para pregar a palavra de Deus. Ah, mas aqui Paulo está escrevendo para Timóteo. Deus está falando para você que é discípulo. Pregue a palavra de Deus. Se necessário, use um microfone. Se necessário, use as redes sociais. Mas você precisa ter mensagem. Não adianta apenas ter uma voz. O Senhor já te deu voz. Muitas pessoas têm voz hoje em dia, poucas pessoas têm mensagem. Mensagem é aquilo que você constrói, aquilo que você estuda, aquilo que você busca, aquilo que te é revelado. Muitas pessoas hoje, elas têm vários seguidores nas redes sociais, mas uma mensagem sem Deus. E você que está aqui na igreja sendo alimentado, muitas vezes está cheio de revelação e palavra, mas não abre a boca. O que a palavra está dizendo? Pregue a palavra. Não pregue apenas aquilo que lhe convém. Pregue aquilo que é necessário. Para deixar legado dentro das pessoas, nós precisamos entender que nós precisamos pregar o que a Bíblia diz.
Só que você percebe a sequência se você não guarda a palavra e não sabe a palavra. E se você não mantém a chama acesa do Espírito e você não tem sensibilidade do Espírito. E se você não permanece firme, mesmo diante das dificuldades, como é que você vai pregar a palavra? Meu Deus. Tem alguém recebendo? Isso. E continuando, nós estamos quase acabando. Eu sei que vocês estão com fome, a barriga já está roncando. Meu Deus. Quinta coisa que Paulo nos ensina a Timóteo, e está nos ensinando hoje, está nos alinhando na conferência do Espírito Santo. Visão de multiplicação. Presta atenção. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. E as coisas que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis, que também sejam capazes de ensinar outros. Jesus, o verbo vivo, deixa legado em Paulo. Paulo semeou em tantas outras vidas, mas ele está deixando um legado para Timóteo. E ele está falando: Timóteo, você vai procurar homens fiéis à palavra, porque você vai deixar legado para eles. E hoje eu estou aqui para dizer: você vai deixar legado nas pessoas. Aquilo que você está construindo, você vai deixar legado na vida das pessoas. Não se trata de nós, é através de nós. Mas para isso nós precisamos entender as realidades que estão dispostas. Não se trata de ministério. Ele não está falando assim: ó, você vai continuar o meu ministério. Paulo não está falando isso. Ele está falando: continue se dedicando a formar as pessoas. Continue ensinando as pessoas. Continue amando as pessoas. Porque legado tem a ver com pessoas. Não são com coisas. Você lembra que eu te falei? Heranças são coisas que você deixa num papel. Legado é algo que você constrói dentro de alguém, dentro de uma pessoa. Por isso nós precisamos estar aqui dentro, em comunhão com o corpo de Cristo. Porque a visão de multiplicação só acontece dessa forma. Você percebe que se você está desconectado com o corpo de Cristo, você não faz nada disso. Na verdade, você não tem nem força para você mesmo. Ai, mas eu preciso voltar. E eu quero que você fique de pé para a gente pensar que já está acabando, aleluia. E a última coisa que Paulo vai ensinar para Timóteo é como se termina, é que se conta. Porque ele vai dizer em 2 Timóteo 4, do 6 ao 8, ele vai dizer: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. Paulo está falando: não importa, eu fui bem, eu fiz até certo ponto, mas até o final. Como se termina que se conta. Existem muitas pessoas que elas começam bem, mas elas não terminam bem. Sabe, nós estamos aqui no 3º dia de conferência. E existe um liberar dos céus neste lugar. Sobre propósito de pessoas. Tem um propósito, está relacionado a pessoas, não a coisas. Por isso essa palavra sobre legado. Por isso essa palavra sobre legado. Quero que você feche seus olhos nesse momento. O que nós aprendemos aqui é guardar o evangelho, reacender e acender a chama, manter vivo o dom, permanecer não abandonando a verdade, multiplicar a visão e terminar bem. Sabe, Paulo, ele não estava tentando fazer Timóteo ser ele. Vou repetir, o Paulo, ele não estava querendo que Timóteo fosse igual a Paulo. Ele estava preparando Timóteo para ser uma carta do evangelho. Ele mesmo. Talvez Deus hoje está perguntando para você: quem é o seu Timóteo? Quem é que está aprendendo com a sua vida? Quem está sendo formado a partir daquilo que Deus colocou em você? E deixa eu falar algo para nós terminarmos. Continue com os olhos fechados. Muitas vezes nós permitimos que as dores que nós carregamos, elas nos paralisem por algum tempo. Quando eu
eu tinha 10 anos de idade, eu lembro que eu passei por uma situação na minha vida. Eu fiquei 2 anos sem o meu pai, sem minha mãe comigo presencialmente. E eu lembro que nesse tempo eu me senti muito abandonada, muito rejeitada, muito triste. Vinham muitos pensamentos de desistência. Mesmo sendo adolescente, eu não sabia lidar com aquilo. E eu fui conhecer a Jesus, eu tinha 14 anos. Então, dessa época, de 10 até os 14 anos, eu me achava ninguém. E nesse tempo, eu lembro que eu me batizei com 14 anos. Eu decidi me batizar. E eu lembro o dia 28 de agosto. Qual vai fazer? E eu me batizei. E naquele momento começou um processo de cura na minha vida. Só que até eu entender, eu questionava muito a Deus. Eu perguntava para Deus, por que o Senhor me permitiu viver isso? Por que eu carrego tantas dores? Poderia ter sido tantas outras pessoas. Por que a minha família? E o Espírito Santo começou a falar comigo. Não é porque, é para quê. Para que indica propósito. E tudo que acontece na nossa vida acontece por um propósito. Talvez hoje você esteja numa situação de estagnação. Você esteja numa dor. E você pensa, nossa, que palavra forte, mas hoje eu estou destruído. Hoje eu não tenho muitas forças. Mas deixa eu te falar, eu como tua pastora, assim como Paulo acreditou em Timóteo, eu acredito na porção que Deus colocou sobre a sua vida. Assim como Paulo confiou segredos e coisas de identidade, de propósito, de pessoas, eu acredito no que Deus tem para a sua vida. E está sendo uma série, uma sequência de coisas. Perceba que primeiro a identidade tua é estabelecida. Você está em Cristo. Quando você está em Cristo e caminha com Ele, você percebe quem Ele é e quem você é. E nisso Ele vai apontando para o propósito que Ele tem para a sua vida. E no propósito você vai construindo um legado. Mas é nas pessoas. E hoje aqui dentro tem muitas pessoas que elas não acreditam que tem propósito. Têm vivido as suas vidas muitas vezes. Acordam e dormem, mas não entenderam quem Deus as chamou para ser. Estão tão preocupadas em ir para o trabalho, em pagar uma conta, muitas vezes até em servir na igreja. Eu sirvo tanto, mas eu não sei para que Deus me criou. Perdidas dentro da igreja, perdidas fora da igreja. Porque a chama do Espírito está tão apagada, está tão abafada por tantas coisas. E essa tarde, eu quero que você feche os seus olhos, coloque a sua mão no seu coração agora. Nós vamos fazer 2 orações. A primeira oração é para você que entendeu que precisa convidar o Espírito para morar dentro de você. A primeira oração é para você que desviou-se dos caminhos do Senhor. A primeira oração é para você que não nasceu de novo, mas que sabe que está vivendo uma vida que desagrada ao Senhor. Então você vai reconhecer, você vai orar comigo, reconhecendo o senhorio de Jesus Cristo. Ore assim comigo: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que veio em carne neste mundo para me salvar. Eu te confesso como meu Senhor e suficiente Salvador. E eu, que estive nos Seus caminhos, mas me desviei, hoje eu tomo um posicionamento. E eu peço que o Senhor cure o meu coração. Tire toda a sujeira e entulho, Jesus. E coloque o Teu Espírito para habitar em mim. Porque eu quero ser selado pelo Seu amor. Em nome de Jesus.
Amém. Com seus olhos fechados ainda, a mão no coração. Se você fez essa oração pela primeira vez, você está online conosco, eu quero pedir um favor para você, que você digite aí nos comentários: eu decido por Jesus, eu aceito por Jesus. Mas se você está aqui, nesse ambiente, eu quero que você saiba que Deus vai honrar o teu posicionamento hoje, de aceitá-lo, de reconhecer o senhorio dele na tua vida. Não importa se você já orou e se desviou, existe uma festa esperando, um Pai te esperando para voltar. Então eu vou contar até 3, e se você é essa pessoa que está reconhecendo o Senhor como Senhor e Salvador, ou que está voltando aos seus caminhos, você levanta as suas mãos. Eu quero orar por você, amém? 1, 2, 3. Existe alguém aqui no nosso meio que está reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador? Aleluia, glória a Deus. E agora é a nossa segunda oração, segundo convite. Eu já quero dizer, eu quero pedir para o Ministério do Louvor subir. Eu já quero dizer que se você precisa ir embora, você está abençoado para ir, para você ter uma semana maravilhosa, uma semana poderosa. Mas se você entendeu essa palavra, se você precisa que essa chama precisa se reacender, se você está se posicionando diante do Senhor, entendendo que Ele te chamou para propósito, que Ele te chamou para mais, que você precisa se posicionar diante de quem Ele está chamando você para ser. Nós estamos finalizando uma conferência do Espírito Santo, e o Espírito quer te tocar mais uma vez. O Espírito quer incendiar você. O Espírito quer fazer você tão cheio, tão cheio, tão cheio, a ponto de transbordar aonde você passar. A partir do seu posicionamento, a sua casa vai mudar, o seu trabalho vai mudar, a sua família vai mudar, suas finanças vão mudar. Porque você vai estar vindo aqui assumindo um compromisso, não comigo, mas com o próprio Deus, dizendo: eu preciso de Jesus, eu preciso do Espírito Santo para me ajudar, não apenas a me ajudar, mas para que eu construa legado, para que eu deixe legado nos outros. E o maior legado é o Evangelho, é o transbordo do Espírito. Então eu quero chamar você para vir até aqui à frente. O louvor vai estar ministrando. Nós vamos ungir a tua cabeça com óleo, orar por você. Mas se você está com pressa, vai embora. Se você não tem pressa, fica. Vai valer a pena, Ele vai te surpreender. Amém?